Bem pessoal, como já devem ter apercebido aqui pela quantidade de acessórios que eu tenho na mesa, hoje trago-vos ao canal o Dyson Gen 5 Detect Absolute e aqui um aspirador vertical sem fios por parte da Dyson, aqui a versão mais avançada que eles têm no momento em que eu estou a fazer este vídeo. E para quem conhece o canal, sabem que eu sou muito apologista de ter aspiradores robôs em casa, porque ajudam por completo a manter uma casa limpa. No entanto, não substituem por completo os aspiradores mais tradicionais, quer sejam os verticais ou quer sejam os de fio. No entanto, os verticais para mim têm sido sempre aqui como um complemento, e com este Dyson eu encontrei aqui um aspirador que pode por completo substituir qualquer aspirador em casa. É claro que tudo depois depende da casa que vocês têm e da forma como precisam de o utilizar. No entanto, a minha perspectiva aqui é de ter um aspirador robô que me faz, digamos, uma aspiração básica todos os dias, ou dia sim, dia não. No entanto, vocês olham para a casa e julgam que ela está limpa, e quando começam a utilizar um aspirador deste género, em que tem aqui algumas particularidades que eu achei muito interessantes, vocês começam a ver que afinal não vos falta lixo em casa, não vos falta pó, e o aspirador faz um bom trabalho, mas depois vocês pegam num aspirador destes e é que, se quiserem limpar a fundo, vão ver que um destes faz toda a diferença. Com isto eu não quero dizer que os aspiradores robô sejam maus. Depois, quando nós fazemos as coisas manualmente e somos nós próprios que estamos a observar, que estamos a aspirar e que estamos a ver as coisas, vamos ver que há muita coisa que não fica aspirada como devia, ou pelo menos fica aspirada por uma aspiração diária. Por exemplo, para quem tem animais, limpar os pelos no dia a dia, mas claro, quando queremos ir a fundo, temos de ter um aspirador deste género e vamos ver aqui uma diferença por completo. E antes de entrar aqui mesmo em detalhes, eu posso dizer que, por exemplo, eu utilizei este aspirador para aspirar tapetes depois de ter passado um aspirador robô e não queria acreditar na quantidade de poeira, na quantidade de sujidade que eu consegui retirar dos próprios tapetes com a potência que este aspirador tem. À superfície parece sempre que está tudo limpo. Quando pegamos numa coisa deste género, devido à potência que ele tem, conseguimos sempre tirar mais pó. E para quem aqui a questão do pó faz a diferença para garantir que consegue controlar as alergias, isto faz a diferença e é como está a dizer, eu não esperava ficar tão surpreendido. Para o que é suposto fazer, fiquei totalmente convencido. Portanto, em relação a este aspirador, o que é que vocês devem ter em conta? Estamos a falar de um aspirador que costuma rondar os 900 euros. Portanto, o maior entrave que pode existir aqui é mesmo o preço. No entanto, se ele for bem utilizado e se tirarem partido dele a 100%, eu acho que a longo prazo compensa por completo. E o que é que vocês podem ter aqui em conta comparativamente com outros aspiradores? Claro que eu não vou falar das características todas técnicas, porque aí vocês podem ir ao site e podem ver aqueles detalhes todos do mais técnico que existe. Eu quero mesmo falar da minha experiência e falar daqui alguns detalhes que vocês devem ter em conta e que vão ver, se vos fizer a diferença, que realmente poderá ser o aspirador certo para vocês. Para começar, isto é um aspirador em que efetivamente tem algumas características que eu gostei bastante. Em termos de utilização, vocês pegam nisto, metem então o tubo, não tem um tubo extensível, é sempre deste tamanho, pegam e põem as peças necessárias, ou podem usar as peças diretamente aqui. Para uma pessoa, digamos, de 1,60 m, até se calhar 1,80 m, 1,90 m, eu acho que não fica com o braço demasiado esticado e consegue ter aqui uma posição relativamente boa para estar a aspirar. Depois, em relação à peça em si, se não me engano, isto na totalidade pesa cerca de 3,5 kg. Pelo menos tem uma sensação relativamente pesada de estar assim, se estiver assim. Claro que quando pousamos no chão, ficamos com algum peso distribuído para o chão e não é tão pesado. No entanto, poderá não ser tão indicado para vocês utilizarem isto durante horas, dependendo, claro, também do peso que vocês aguentam no vosso braço. No entanto, isto é em relação a uma utilização para vocês terem noção. Vamos àquela parte que dá para medir e que dá para vos dar algumas indicações para vocês verem. Em relação ao aspirador, todas as peças que vocês têm no aspirador são laváveis, ou seja, pelo menos as peças removíveis são laváveis. Por exemplo, temos aqui o field trapper na parte de trás, em que nós podemos fazer assim e podemos lavar. Portanto, isto é muito pensado para nós podermos reutilizar as peças e para ter uma durabilidade máxima. E há aqui um fator que eu gostei muito para a questão de limparmos o lixo neste aspirador, ou seja, temos aqui o nosso reservatório e quando o reservatório fica cheio, a única coisa que vocês têm que fazer, que isto até faz lembrar uma espécie de arma, é puxar esta peça em baixo. Portanto, eu puxo isto assim, viro para baixo para o saco de lixo, faço assim e o lixo sai todo.
e depois podemos ter acesso na mesma aqui para limpar, se ficar aqui alguma coisa, alguns cabelos. No entanto, como podem ver, não têm que tocar no lixo e estão logo a retirar. É claro que depois se precisarem retirar por completo, podem muito facilmente tirar, lavam isto, passam aqui o pano, tiram o pó por completo e depois está pronto para utilizar. Portanto, voltamos a meter, já está naquela posição, fechamos e puxamos para dentro. Portanto, como podem ver, eu chego aqui, já estou logo a despejar o lixo. E isto, eu gostei muito desta particularidade por ser muito prático em relação à questão do lixo e de estar logo pronto para vocês poderem despejar. Depois, outra coisa que vocês já podem ter reparado é que não temos nenhum gatilho para ativar o aspirador. Isto é na parte de trás, nós carregamos do botão e ele começa logo a funcionar. Estamos a aspirar, queremos desligar, carregamos aqui. Portanto, não temos que ficar a carregar sempre no botão para ele estar ativo. Depois também outra questão que eu gostei bastante neste aspirador é que a própria bateria, deixem puxar aqui, é removível. É uma bateria de 2500 mAh. É aqui um fator que eu considero que poderia ser melhor num aspirador deste género para o custo que ele tem. Agora, temos a vantagem de que se daqui a uns anos precisarmos trocar a bateria, facilmente podemos remover e colocar outra e também podemos carregar a bateria diretamente e para casas maiores podemos ter mais que uma bateria. Portanto, isto é um fator que eu gostei bastante em termos do aspirador em si, em termos desta parte principal. Depois, outra coisa que vocês devem ter em conta é que quando ligam o aspirador tem um pequeno mostrador e o mostrador mostra-vos em que modo vocês estão. Tem o modo Eco, o modo automático e o modo Boost. Também tem aqui uma parte que vos mostra as partículas que vocês estão a aspirar. Portanto, conseguem ver, digamos, se estão a aspirar muitas partículas muito pequenas, médias, grandes. Ou seja, tem esse pequeno mostrador que vos mostra um bocado mais de informação que o torna um bocado mais tecnológico. Se serve para alguma coisa depende da vossa interpretação. É sempre interessante, parece aqui que quando estamos a aspirar parece que é um jogo, estamos a olhar ali para o mostrador e as partículas aumentam de um lado, diminuem do outro, conforme o que vocês estão a aspirar. Portanto, poderá ser útil só para vocês terem noção, acho que não faz assim muita diferença. Depois também podem mudar a língua do menu, mas basicamente serve só para vocês mudarem entre os 3 modos e verem a quantidade de partículas que estão a aspirar. Depois, em relação aos 3 modos, que é aqui o ponto principal para a bateria, é que, conforme o modo que estamos a utilizar, a bateria também vai durar mais tempo ou vai durar menos tempo. Em modo económico, que digamos que o aspirador aspira com menos potência, vai-vos durar no máximo 70 minutos, e isto, claro, depende sempre da vossa utilização, mas dará para 70 minutos. No modo automático, em princípio dá no máximo até cerca de 40 a 45 minutos. E no modo Boost, vai-vos dar aqui no máximo para 25 minutos, se calhar ali mais 15, 20 minutos, dependendo também da utilização e como é que também estava a bateria quando vocês começaram a utilizar. Mas como podem ver, a duração da bateria poderá ir dos 70 minutos quando estou em modo económico até, se calhar, um mínimo mesmo dos mínimos de 10 minutos. Claro que, por exemplo, na minha utilização para aspirar o chão, normalmente o modo económico chega perfeitamente, a não ser que realmente tenha alguma coisa com mais lixo e ponho no modo auto e ele, quando detecta que tem mais lixo, aspira com mais força e assim consigo que a bateria dure mais. Mas, por exemplo, o que eu notei é que para o chão, modo económico serve perfeitamente. Para os tapetes, por exemplo, eu prefiro meter em modo automático e ele, quando detecta as partículas, faz mais sucção, ou seja, aspira com mais força e depois noutras zonas aspira com menos força. E o modo Boost é só mesmo para aquelas situações em que vocês têm mesmo um lixo mais concentrado num sítio, por exemplo, quando estão a aspirar o carro, estão a aspirar os tapetes do carro, e usam o modo Boost e vão estar a aspirar menos tempo e vão conseguir aspirar por completo o que precisam. Mas, de uma forma geral, temos aqui, se calhar, a maior parte das pessoas vão utilizar isto em modo auto e vão ter aqui cerca de 40 minutos para aspirar, o que eu acho que, em modo auto, por exemplo, se quiserem aspirar os tapetes que têm em casa, serve perfeitamente esse tempo e depois mudam para o modo Eco e limpam o resto. E claro que se vocês estiverem em casas maiores, se calhar isto para 3, 4 divisões chega perfeitamente. Se estiverem em casas maiores, aí se calhar compram uma bateria extra e assim, quando uma bateria acaba, vocês podem pôr a outra e estão sempre prontos para utilizar. Porque isto, em termos de carregamento, vai-vos durar cerca de 4 horas a carregar na base. Eu fiquei muito convencido com este aspirador. Agora vou-vos falar aqui das peças em si. Ele é bastante completo e traz aqui as peças que eu acho que são necessárias e são suficientes para vocês aspirarem em qualquer situação. Ou seja, temos esta peça que é Fluffy Optic, que é perfeita para aspirar chão e tem aqui uma coisa que me surpreendeu bastante, ou seja, tem uma espécie de LED em que vos ajuda a ver melhor o lixo no chão e o pó. E vocês nem acreditam às vezes
mesmo que passe por lá um aspirador mais tradicional, depois vocês utilizam isto, ligam e vão ver que tem lixo para aspirar. E o que eu achei engraçado é que, para mim, na minha ótica de aspirar, que não gosto de perder muito tempo, é que torna isto numa perspectiva de jogo, assim por dizer, ou seja, dá uma ótica mais engraçada. É claro que isto depende da perspectiva de cada um, mas como eu tenho ali o LED, consigo ver o lixo que está no chão, então estou aqui a tentar apanhar o lixo e a tentar fazer com que as zonas fiquem todas limpas. E para o chão isto faz toda a diferença, porque realmente vocês às vezes vão ter lixo que nem se apercebem que está no chão, e com isto podem ter certeza que, tendo esta perspectiva, conseguem limpar tudo e não vos fica lixo nenhum. Portanto, temos esta peça que é para o chão, temos depois esta peça aqui que serve para vocês utilizarem também no chão e serve para utilizar principalmente nos tapetes, pelo menos a minha perspectiva disto é mais para os tapetes ou para aquelas zonas em que vocês não chegam tão bem, mas que passa por baixo, por exemplo, do sofá. Porque isto tem esta peça aqui, como podem ver, que dobra praticamente para todos os lados. Portanto, isto é para vocês depois meterem um aspirador e poderem facilmente aspirar por qualquer lado. E depois também temos esta peça que eu acho que é para quem tem animais, para quem nota que às vezes há mais cabelos em certos sítios, que serve perfeitamente, por exemplo, para os sofás. Não temos que utilizar então estas peças grandes, utilizamos esta peça mais pequena e ela tem aqui um formato que a ajuda então a ter a melhor eficiência em termos de aspiração, e quer seja para os sofás, para as camas, para as cobertas, vocês passam isto e facilmente conseguem tirar o lixo todo. E depois, por fim, temos a peça mais tradicional, se calhar para limpar os cantos ou para os carros, e há uma coisa que eu gostei bastante, que é uma peça extra que está embutida na própria peça principal, porque por norma vocês estão a utilizar esta, estão a aspirar então com estas encaixadas, e depois podem querer estar a limpar alguma coisa no sofá, uma coisa assim que esteja mais em cima, e em vez de terem que estar a tirar tudo, simplesmente só têm que carregar aqui, e quando ela está colocada, como podem ver, sai esta pequena peça. Portanto, isto serve para conectar com as outras peças, e também tem uma peça que serve aqui como uma espécie de vassourinha, ou pode ser só para aspirar, ou seja, muito mais indicada para quando estamos a utilizar isto no carro. Ou seja, como podem ver, ficamos com o aspirador assim e podemos facilmente ligar aqui a outra peça e depois já tínhamos as outras peças para estarmos a aspirar no chão. Mas esta particularidade de logo no momento podermos estar a aspirar qualquer coisa mais à superfície, eu acho que é excelente. E como eu estava a dizer, vocês além disso podem sempre ligar as peças diretamente e estão logo a aspirar e têm o aspirador pronto para utilizar. Eu acho que isto substitui por completo os aspiradores mais tradicionais. Podem ter certeza que têm uma boa capacidade de aspiração e têm também aqui a facilidade de arrumar, de pôr a carregar. Em relação a carregar, é aquela questão depois de ter que ficar a carregar cerca de 4 horas a 4 horas e meia, mas isto, como vocês pousam na base, está sempre carregado, portanto quando vão utilizar têm sempre os 70 minutos no máximo. Mas de uma forma geral, é isto que vos tenho para indicar. Surpreendeu-me bastante porque eu, como está a dizer, eu tenho um aspirador robô que passa dia sim, dia não em todos os sítios, e depois do aspirador aspirar, se eu for com este tentar aspirar alguma coisa a fundo, vou ver que tenho sempre pó ou que tenho sempre lixo por aspirar. Ou seja, nada substitui a 100% vocês fazerem uma aspiração a fundo. Vão ver que faz toda a diferença, vocês aspiram rapidamente, não têm a andar aqui com fios, é só uma questão de verem se a bateria dura o tempo suficiente para o que vocês precisam de aspirar. Está assim já tudo dito, vocês devem ter percebido durante o vídeo que eu fiquei impressionado e gostei bastante do resultado. Vou continuar na mesma a utilizar o aspirador robô, no entanto, isto vai-me fazer a diferença quando depois faço as minhas aspirações manuais, para ter certeza que aspirei bem em certos sítios, e quando faço aquelas manutenções manuais também, em que quero ir mais a fundo, aí vai-me fazer toda a diferença. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.